Olá, eu sou o pastor Edson Pires, da Igreja Manancial de Vida, e eu estou aqui para te ajudar a entender sobre os profetas menores. Então vai ser uma série de vídeos falando sobre os profetas menores. Muitas pessoas, ao ler a Bíblia, não dão muito valor a esses profetas. Talvez pelo fato de acharem que eles eram com menos importância do que os profetas maiores. Mas a gente vai ver nesses vídeos que não é bem assim. Eles são tão importantes quanto os profetas maiores, tá bom? E hoje nós vamos começar com o livro de Ageu. E daí sucessivamente, tá bom? Então, estudo do livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro pequeno que possui apenas 2 capítulos, contendo 4 profecias, porém com uma mensagem muito profunda. Quem escreveu o livro de Ageu? O livro de Ageu foi escrito pelo próprio profeta. Data e contexto histórico do livro de Ageu. O contexto histórico do livro de Ageu é o período pós-exílico do povo judeu que retornou à terra prometida após o decreto de Ciro em 538 a.C. Então, o povo judeu ele foi levado para a Babilônia, foram presos, cativos na Babilônia, e nesse contexto aí eles já estavam voltando por conta de um decreto que Deus usou, não é, o rei Ciro, para que ele decretasse a volta do povo judeu de Babilônia para a sua terra, tá bom? E a gente vê esse pós-exílico, né, e essa história em Esdras, né, a partir do capítulo 1, versículo 1 e 4. Ao retornarem à pátria, os judeus começaram a reconstruir o templo. Sim, porque o templo ele foi destruído, saqueado e destruído pelos babilônicos. No entanto, houve grande oposição externa que, combinando com desânimo interno, fizeram com que o projeto de reconstrução fosse abandonado. Então, por problemas ali políticos, problemas religiosos e a própria ação do inimigo para que o templo de Deus não fosse reconstruído, né, eles acabaram parando a obra. Né? Para você ver como é que o inimigo ele age através dos governantes, da burocracia, de questões econômicas, né? A gente vê isso, o inimigo agindo para que as nações, para que o mundo não tenha paz, né? Então o inimigo aqui ele usou, né, oposição para que o templo que foi destruído não fosse reconstruído. Tudo ficou parado por aproximadamente 17 anos. Então, em 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dário, os profetas Ageu e Zacarias, eles eram, né, contemporâneos, iniciaram seus ministérios. Nesse período também houve oposição. Desta vez foi por parte de Tetanai, governador persa do Trans-Eufrates. Mas Dário I reeditou o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído no prazo de 4 anos. Olha aí, mais uma vez os governantes sendo usados ali pelo inimigo, né, para criar oposição à construção desse templo, né? Oposição à reconstrução do templo do Senhor, né? Usando ali o governador Tetanai, mas mais uma vez, né, o rei Dário reeditou o decreto e o templo fosse reconstruído. A gente encontra essa passagem em Esdras, capítulo 6, do 13 ao 15. Bom, qual é o propósito do livro? O propósito claro que pode ser notado no livro é o incentivo ao povo para reconstruir o templo, na esperança de que isso traria grandes bênçãos para Israel nesse período pós-exílio. No livro de Ageu, né, a expressão Senhor dos Exércitos é muito marcante e ocorre 14 vezes.
Também fica evidente o descaso do povo com relação à construção do templo. Os judeus não demonstravam nenhum interesse nisso, refletindo a decadência espiritual daqueles dias. O povo não desejava mais desfrutar da presença especial de Deus. Aí é que entra o profeta Ageu motivando e profetizando para que o povo voltasse a uma vida, a um relacionamento com Deus, né? A começar pela reconstrução do templo. Então o pessoal, eles estavam construindo mais as suas casas, valorizando mais as suas casas, as suas vidas, do que o próprio relacionamento com o Senhor. Em Ageu, capítulo 1, versículo 9, temos a revelação do ponto principal do problema. Cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Isso significa que, enquanto cada pessoa estava preocupada em construir sua própria fortuna, a casa de Deus estava em ruínas. Eles não estavam nem um pouco preocupados em edificar o reino de Deus. E a gente tem visto que esse mesmo espírito, essa mesma indisposição tem alcançado muitas pessoas na nossa geração. Cada um está mais preocupado com as suas próprias casas, com seus próprios negócios, e a casa de Deus e o reino de Deus fica para depois. Através do ministério profético de Ageu, Deus chamou o povo ao arrependimento e os convocou a reconstruir o templo. Deus garantiu ao povo que sua presença estava ali, assim como estivera na ocasião da libertação do Egito. Vale ressaltar que o propósito de Deus com relação à reconstrução do templo estava baseado na sua própria soberania e desejo de ser honrado. E a gente vê em Ageu 1:8. Diante das mensagens do profeta Ageu, registrada em seu livro, também aprendemos que, como servo de Deus, devemos estar comprometidos com as obras do Senhor. Esse comprometimento deve ser de tal modo que o reino de Deus deve ter prioridade sobre o nosso conforto pessoal. Tá bom? E aí nós temos o crédito de onde foi tirado essa instrução. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, entendido direitinho. E o que a gente aprende com o livro de Ageu? A gente aprende a louvar ao Senhor, a dar valor ao reino dele, a dar valor ao templo, à casa dele, né? E nos preocuparmos primeiro com o reino de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde eu vou estar explicando sobre o livro e a vida de mais um dos profetas menores. Tchau!